Livro Deuses Falsos, capítulo 2. O amor não é tudo de que você precisa. A busca pelo amor. O anseio humano pelo amor verdadeiro sempre foi celebrado em canções e narrativas, mas em nossa cultura contemporânea ele tem sido ampliado em um grau assombroso. O teatro musical está repleto de canções de um amor feliz e realizado, mas algumas revelam o lado obscuro dessa busca moderna. Em Ben Alive, do Musical Company, um homem se apaixona por uma mulher e canta que ela, entre aspas, precisará demais de mim, me conhecerá bem demais, me fará parar de repente e tornará minha vida um inferno. Ele insiste, no entanto, que só o romance me servirá de apoio para estar vivo, me dará vida. Esse homem tem de passar de um relacionamento exaustivo para o próximo, pois é o único modo de sentir-se vivo. Na canção Bewitched, uma mulher reconhece que o homem pelo qual se apaixonou é um idiota e a decepcionará, mas diz: desvairada de novo, fascinada de novo, sou uma criança novamente com um sorriso bobo a choramingar. Os cantores dependem demais de se sentirem apaixonados, sem algum tipo de relação romântica, mesmo que da espécie errada, a vida lhes parece não ter sentido. Nos primeiros dias do meu ministério pastoral, conheci uma mulher chamada Sally, que tivera a infelicidade de nascer bela. Já na infância, ela percebia o poder que era capaz de exercer com sua atratividade física. A princípio, usava a beleza para manipular as pessoas, mas no fim, as pessoas a usavam para manipulá-la. Passou a sentir-se impotente e invisível, a menos que algum homem estivesse apaixonado por ela. Não suportava ficar só. Em consequência disso, dispunha-se a permanecer em relacionamentos com homens abusivos. Porque suportava esse tratamento, ela começou a procurar nos homens o tipo de afirmação e aceitação profundas que só Deus poderia oferecer. O resultado foi que tornou-se escrava do amor. Hoje em dia, ouvimos alguém dizer: "Oh, meu chefe é um feitor de escravos." Mas isso é apenas uma metáfora vaga. Alguns chefes conseguem dificultar as coisas para você, mas os verdadeiros feitores de escravos desconhecem limites. São capazes de fazer literalmente qualquer coisa que quiserem com você, surrá-lo, estuprá-lo ou até matá-lo. De igual modo, sabemos que algo bom se tornou em Deus falso, quando as exigências que impõe a você ultrapassam os limites apropriados. Fazer do trabalho um ídolo pode significar trabalhar até arruinar a saúde ou infringir as leis a fim de seguir em frente. Fazer do amor um ídolo pode significar permitir que o ser amado explore e abuse de você, ou talvez cause uma terrível cegueira para as patologias no relacionamento. Uma ligação idólatra pode levá-lo a quebrar promessas, a racionalizar indiscrições ou atrair outras alianças a fim de se manter agarrado a ela. Pode motivá-lo a violar todos os limites justos e adequados. Praticar a idolatria é ser um escravo. Há um relato na Bíblia que ilustra como a busca do amor pode tornar-se uma forma de escravidão. Trata-se da história de Jacó e Leia, ou Lia, em Gênesis 29. Embora muito antiga, nunca foi tão relevante. Sempre tem sido possível converter o amor romântico e o casamento em um Deus falso. Mas a cultura em que vivemos torna ainda mais difícil o erro de transformar o amor em Deus ou de sermos arrastados por esse amor e depositar toda a nossa esperança de felicidade nele. A promessa do Messias. Conforme estudamos no último capítulo, Deus veio até Abraão e prometeu redimir o mundo por meio da sua família, mediante uma linhagem de descendentes. Portanto, a cada geração um filho seria escolhido como representante da linhagem para andar com Deus como líder da família e transmitir a fé para a geração seguinte. Assim, haveria outro filho que daria sequência, e mais outro, até o dia em que um dos descendentes de Abraão seria o próprio Messias. Abraão gerou Isaque. Anos mais tarde, a esposa de Isaque, Rebeca, engravidou de gêmeos, e Deus falou por meio de uma profecia: o mais velho servirá ao mais moço, em Gênesis 25, 23.
significava que o segundo filho gêmeo havia sido escolhido para levar adiante a linhagem messiânica. Apesar da profecia, o coração de Isaque se inclinava para o filho mais velho, Esaú, preferindo-o ao mais jovem, Jacó. De modo irônico, esse foi o mesmo erro trágico que Deus havia poupado Abraão de cometer, quando o chamara a oferecer seu único filho em sacrifício. Por causa do favoritismo de Isaque, Esaú cresceu orgulhoso, mimado, voluntarioso e impulsivo, ao passo que Jacó cresceu cínico e amargurado. Chegou a hora de Isaque, já idoso, dar a bênção para o chefe do clã, que em rebeldia à profecia divina, ele pretendia que fosse Esaú. No entanto, Jacó se vestiu como o irmão mais velho, aproximou-se do pai, este quase cego, e recebeu a bênção de Isaque sem levantar suspeitas. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, jurou matar Jacó, que precisou fugir para o deserto a fim de salvar a própria pele. A vida de Jacó estava em frangalhos. Ele havia perdido a família e a herança. Nunca mais veria a mãe e o pai com vida. Jacó se dirigiu então a outro lado do crescente fértil, onde muitos parentes da sua mãe e do seu pai ainda viviam. Ali esperava ao menos sobreviver. O anseio de Jacó. Jacó fugiu para junto da família da mãe, que o acolheu. Seu tio Labão o contratou como pastor de alguns dos seus rebanhos. Ao perceber que Jacó tinha de fato habilidade como administrador, Labão lhe ofereceu o emprego de administrador. Trabalharás de graça para mim por ser meu parente? Diga-me qual será o teu salário, perguntou o tio. A resposta de Jacó foi uma palavra: Raquel. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, o da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita, de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: É melhor dá-la a ti do que a outro, fica comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, 16, 20. O texto hebraico diz literalmente que Raquel tinha um corpo magnífico e ainda por cima era lindíssima. Jacó ficou mais do que encantado por ela. Robert Alter, o grande estudioso de literatura hebraica em Berkeley, enfatiza os muitos sinais no texto que demonstram o quanto Jacó ficou perdido de amores e dominado por Raquel. Jacó ofereceu um salário de 7 anos por ela, o que em moeda da época era o preço altíssimo por uma noiva. E esses lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava, no verso 20. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela, no verso 21. Alter diz que a frase hebraica é extraordinariamente direta, explícita e sexual para um discurso da antiguidade, geralmente discreto. Imagine dizer a um pai mesmo hoje, aspas, mal posso esperar para fazer sexo com sua filha, passe ela para mim agora. O narrador está nos mostrando um homem dominado por um desejo ardente, emocional e sexual por uma mulher. Qual era a razão disso? Jacó tinha uma vida vazia, jamais tivera o amor do pai, havia perdido o amor da mãe querida e, com certeza, não tinha nenhuma ideia do amor e cuidado divinos. De repente, avistou a mais bela mulher em que já puseram os olhos e deve ter pensado: se eu a tiver, finalmente alguma coisa dará certo em minha vida miserável. Possuí-la consertaria tudo. Todos os anseios do seu coração, por sentido e afirmação, se fixaram em Raquel. Jacó era incomum para o seu tempo. Historiadores culturais nos contam que na antiguidade as pessoas geralmente não se casavam por amor, mas por status. No entanto, Jacó não seria tão fora do comum hoje. Ernest Becker, ganhador do prêmio Pulitzer do livro The Daniel of Death, explicou as diversas maneiras que as pessoas seculares têm lidado com a perda da crença em Deus. Agora que pensamos estar aqui por acidente e não por termos sido criados com um propósito, de que modo conferimos um senso de significado em nossa vida? Um dos modos principais é pelo que Becker chamou de romance apocalíptico.
Voltamo-nos para o sexo e o romance a fim de que nos dê a transcendência e o significado que costumávamos obter da fé em Deus. Discorrendo sobre o homem secular moderno, ele escreveu: ele ainda precisava sentir-se heróico, saber que sua vida tinha importância. Ainda tinha de unir-se a algum sentido superior que o absorvesse por completo em confiança e gratidão. Se não tinha mais Deus, como faria isso? Uma das primeiras possibilidades que lhe ocorreu, como observou Otto Rank, foi a solução romântica, a autoglorificação de que necessitava em sua natureza mais íntima, agora buscava no parceiro amoroso. O parceiro amoroso se torna o ideal divino em que preencher a vida. Todas as necessidades espirituais e morais agora passam a se concentrar em um indivíduo. Em poucas palavras, o objeto do amor é Deus. O homem estendeu a mão para alcançar um tu, quando a concepção do mundo, da grande comunidade religiosa supervisionada por Deus, morreu. No final das contas, o que desejamos ao elevar o parceiro amoroso à posição de Deus? Redenção. Nada menos que isso. Foi exatamente o que Jacó fez. E como Becker ressalta, a música popular e a arte da nossa sociedade nos convidam a continuarmos agindo assim, a satisfazermos todas as necessidades mais profundas de significado e transcendência do nosso coração com o romance e o amor. Você é ninguém até que alguém o ame, dizia a canção popular. E somos uma criatura inteira que interpretou essas palavras no sentido literal. Cultivamos a fantasia de que, se encontrarmos nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo o que há de errado conosco será curado. Mas quando nossas expectativas e esperanças atingem essa dimensão, como diz Becker, o objeto do amor é Deus. Amante nenhum, ser humano nenhum, está qualificado para o papel. Ninguém pode viver à altura disso. O resultado inevitável é a amargura, desilusão.